Hoje também eu quero conversar com vocês a respeito de algo muito importante, que é credencial. O que é a credencial? Me lembraram aqui, a minha esposa querida, que as crianças de 0 a 3 anos aqui e de 4 a 8 lá no Templo Menor. Acredito que já foram todos, porque tem bem poucos que estão por aqui ainda, né? Me perdoe de não ter anunciado antes. O que é a credencial? Credencial é aquilo que te dá autoridade para provar aquilo que você é, ou aquilo que você exerce na tua vida profissional, ou política, ou de estudante, ou de funcionário de uma empresa, indústria, qualquer coisa semelhante. Então, a credencial geralmente é um documento. Quando nós participamos de algum evento grande, nós usamos um crachá que é uma credencial. Me credencia a estar participando daquele evento. E a credencial você pode ter na hora do seu embarque. Na hora que você vai embarcar, a passagem aérea ou de ônibus é a credencial que te autoriza a realizar aquela viagem. Para votar, nós temos também um título de eleitor, que é um credenciamento para todos os brasileiros votarem, né? E até tem a impressão digital, que é muito usada também agora, né? E para fazer o Enem, né, que hoje muitos aqui fizeram, também precisa do cartão da inscrição, que é impresso ou no celular. Também, para fazer a matrícula ou transferência numa escola, você tem que ter, então, o documento, que é o histórico escolar, que credencia você a fazer a matrícula no novo curso, ou em outra escola, ou em outra série. E também nós temos a credencial de embaixador. Aqui nós temos um embaixador entregando aqui as suas credenciais, né? Tudo isso é interessante, mas eu pergunto, para que a credencial? Para saber se realmente eu sou quem eu digo que sou. Mas é a prática de vida que vai confirmar isso, se eu estou realmente preparado e qualificado para isso. E os cientistas dizem que no mundo existe aproximadamente 7 pessoas com as mesmas características. Então, parecido com você, tem mais 6 aí no mundo. Tem mais 6 parecido com você. Porém, não tem nenhum no mundo com a mesma configuração datiloscópica igual à tua. São milhares de pontos que distinguem você de qualquer outra pessoa. Então, não há nenhuma igual. Pode haver, na qualificação da fórmula datiloscópica primária, sim, 1 em cada 1000, aproximadamente, mas igual não existe. Então, cada pessoa tem um desenho diferente das papilas, e o que distingue. Então, é a elevação da pele e que dá essa característica. E a maioria de nós, hoje, usa o quê? Uma carteira de identidade, RG, né? Hoje, desde criança, já pode
fazer. Antigamente era só com 18 anos, mas hoje já mudou, né? E até para dirigir também nós temos que ter a credencial, senão você está ferrado. E os outros também, né? Porque quem não tem carteira, não sabe dirigir, não pode dirigir, né? Mas essas coisas eu estou falando porque hoje eu quero falar sobre um credenciamento diferenciado. Eu quero falar sobre as credenciais do Senhor Jesus Cristo. Então, as credenciais de Jesus é o que nós vamos tratar da agora para frente. E para poder basear esse texto, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 36 até 47. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone, mas se você não tiver, nós vamos ler aqui mesmo no telão. Vamos lá então. Jesus falou assim: eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testifica que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita nos vossos corações, pois não creem naquele que me enviou. Jesus está falando duramente aqui para aqueles escribas e fariseus, mas está falando conosco hoje. Continuando, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Amém. Meu Deus querido, eu te agradeço por essa palavra. Dura para aqueles dias, dura para os dias de hoje, mas uma palavra profunda, na qual o Senhor Jesus Cristo fala do seu credenciamento, das suas credenciais emitidas pelo Pai Celestial. E nesta tarde, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento desta palavra, para que ela possa ser praticada como real e verdadeira em nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós declaramos vitória no nome poderoso e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, nós vemos aí Jesus tratando de algo tão importante. E se vocês prestaram atenção no texto, ele trata das credenciais dele.
e que vem desde lá, do começo de tudo, lá em Gênesis 3,15, quando Deus deixou claro que da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, as credenciais de Jesus já são de longa data. Também, nós não temos dúvida que quando o homem foi criado, ele estava presente. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Foi assim que Deus tratou. E no Antigo Testamento, nós temos mais de 60 profecias e 270 ramificações sobre as características de Jesus. E essas características Deus providenciou para que houvesse uma identificação perfeita daquela pessoa que viria, que é o Senhor Jesus Cristo. Passado, presente e futuro. Tudo está na Bíblia, claramente, para que nós não tenhamos dúvida. E essas profecias e ramificações, todas elas se cumpriram na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Todas elas. Não deixou nenhuma dúvida. Por que é então que tantas pessoas não levam a sério e não praticam aquilo que a Bíblia nos manda colocar em prática? Jesus Cristo é o único em mais de 7 bilhões que a missionária Andréia passou nesse filme aí. 7 bilhões e meio nós estamos aproximadamente nesses dias. E as gerações de Adão até Jesus, elas têm um intervalo sempre de 14 anos, 14 gerações entre um período e outro. De Adão até Noé foram 14 gerações. De Noé até Abraão, mais 14. De Abraão até Davi, mais 14 gerações. E de Davi até a deportação para a Babilônia, também 14 gerações. E da Babilônia até Cristo, 14 gerações. E essa figura que aparece aqui, na verdade é a genealogia de Jesus, desde lá de Abraão até ele. Está lá em Lucas, depois você pode ler lá na sua casa, Lucas capítulo 3, versículo 22 em diante. A genealogia do Senhor Jesus Cristo. Também outra característica bem nítida da pessoa do Senhor Jesus Cristo é uma profecia do ano 1012 antes de Cristo. É o Salmo 22, muito conhecido da igreja, que ele prediz que as suas mãos e os seus pés seriam traspassados, o que caracteriza a morte de cruz. Sendo que a maldição por morte de cruz, ela só começou a ser aplicada pelos romanos 300 anos antes de Jesus. 300 anos antes de Jesus. Já durante o período em que Deus estava em silêncio, porque havia concluído a parte do Antigo Testamento. Então, e no ano 1012 tinha essa profecia, veio essa profecia através do Salmo 22, né?
meu Deus, por que me abandonaste? E essas foram as palavras que Jesus disse também lá na cruz. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera e derreteu-se no meu ímpio, no meu íntimo. Então, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte delas. Também, em Isaías 9, 740 anos antes de Jesus, também fala sobre ele, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 740 anos. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Tudo escrito na Bíblia. Queridos, em Isaías 53 também nós temos, ele cresceu como um broto novo, como uma raiz saída de uma terra seca. Era desprezado e rejeitado dos homens. E os homens tinham vergonha dele, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa dos nossos pecados. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que 712 anos antes de Cristo, tudo o que ia acontecer com ele estava escrito para identificá-lo, para qualificá-lo, para dizer qual é a sua identidade. Mas houve um momento em que Deus eliminou todas as possibilidades dele nascer em outro lugar. O mundo, quem sabe, havia uma expectativa, mas ele escolheu Belém, uma aldeia pequena de 1000 habitantes aproximadamente. Um local improvável que nascesse o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá é o berço do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Amém? Então, queridos, fala-se também assim, né? Jesus de Nazaré. Mas ele nasceu em Belém, como dele já havia sido escrito. Mas muito pequeno, a família mudou para Nazaré, onde ele foi criado. E quando se concluiu o Antigo Testamento, o Velho Testamento, houve um silêncio de 400 anos por parte de Deus. Para que isso? Para que pudesse ser esperado o tempo de Deus para nós, e para que nós crescêssemos na identificação daquele que é o nosso Salvador. E em Gálatas 4:4,
diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo certo, o tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, se você analisar aqueles que ainda têm alguma dúvida, eu não consigo entender como existe tantas pessoas no mundo. Praticamente 2/3 da população mundial ainda não encontrou-se com Jesus. Embora muitos já tenham até conhecimento pelas estatísticas, mas ainda não abriram o seu coração para Jesus. Mas durante a história, muitas pessoas já se apresentaram com Jesus, mas não tinham a qualificação de Jesus. Então não tinham a sua identidade. Nós temos aproximadamente 40 homens que se intitularam Jesus, o Filho de Deus ressuscitado. E entre eles nós temos aí o Jim Jones, que levou uma quantidade grande de pessoas ao suicídio nas Guianas. Temos o Reverendo Moon, que também esteve pelo Brasil. Mas só Jesus Cristo, o Senhor, tinha autoridade. Só o Senhor Jesus Cristo falava com autoridade. Autoridade do Pai, porque Ele estava credenciado. Se Ele estava credenciado, Ele podia falar, Ele podia colocar em prática, porque havia respaldo da parte de Deus para o Filho Salvador da humanidade pecadora. Tá? E observando com atenção também, nós vemos que Jesus tinha as credenciais, mas Ele não ficava nisso. Então não adianta a pessoa ter uma credencial e na prática de vida ser diferente. Jesus, Ele tinha a credencial, mas a prática de vida que autenticava a sua credencial. Veja que importante é isso. Não há como duvidar da autenticidade da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Agora, desses 7,5 bilhões que somos nós, como a missionária já falou, apenas 1/3 foi alcançado. Mas, o que acontece? Existem muitos cristãos nominais, crentes nominais, cristão nominal. O que é isso? Lá no Apocalipse fala do morno. Do morno. O apóstolo Paulo, ele trata com a igreja de Corinto chamando de carnais, de crianças na fé, de pessoas que, embora queiram ter a credencial de cristão, mas a prática de vida é semelhante à do pagão, é semelhante àquele que não conhece a palavra de Deus. E aqui nós estamos vendo que o credenciamento de Jesus o levou à prática daquilo que ele dizia ser, porque de fato era. Não há como duvidar. Qual é, ou qual foi, ou qual é a missão do Senhor Jesus Cristo? E a Bíblia responde: o Filho do Homem veio para salvar, veio para resgatar o que se havia
perdido. Então a missão de Jesus aqui na terra teve como objetivo de nos resgatar. E Jesus veio mostrar Deus. Sim, Ele veio mostrar Deus para nós, homens. É verdade. Veio para ensinar? Sim, veio para ensinar. Veio para operar milagres e maravilhas? Sim, veio para operar sinais, milagres e maravilhas. Mas qual foi a sua primeira prioridade? Qual foi? Ele recebeu no seu corpo a punição do julgamento que era para mim e para você. Então, Ele veio para nos resgatar, mas antes Ele pagou o preço pela punição que seria minha e tua. Então, Jesus cumpriu tudo. Você acredita que Ele cumpriu todas as coisas que dele se fala nas Escrituras? Amém? Agora vamos ver a nossa parte. Se Ele fez todas as coisas, Ele também, antes de ser assunto ao céu, Ele também nos credenciou. Ele nos credenciou a fazer o quê? Ele nos credenciou a ir e cumprir a missão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Resumindo, Ele deixou as credenciais para nós darmos continuidade à sua missão. Esta é a credencial de um cristão. Se eu creio nas credenciais de Jesus, se eu creio na palavra, mas não coloco em prática na minha vida, as minhas credenciais não valem nada. Não servem. Porque eu tenho que crer e praticar a palavra. O que é que falta? Na primeira carta de Pedro, 2:9, ele deixa claro aquilo que nós somos. As nossas credenciais. Porém vós, está falando conosco, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, cuja missão, cuja obra, cuja tarefa é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, quando a gente vê o mundo tão conturbado como está, homens e mulheres, famílias se engalfinhando por tão pouca coisa, e quando nós olhamos para o credenciamento de Jesus e o credenciamento dele para nós, qual deve ser a nossa atitude? A de mero espectador? Ou de alavancar a nossa vida
nesse direcionamento dessa credibilidade dada pela credencial de Jesus para nós. Aí está, então, a nossa missão. Como igreja, queridos, há uma grande expectativa de alcançarmos essa multidão. Praticamente somos quase 8 bilhões já no mundo e crescendo. Vocês viram aqui no filme a proporção: 50% a mais de nascimentos do que de mortes, diariamente, cada minuto, cada hora. E se nós ficarmos acomodados no nosso canto, queridos, eles vão continuar morrendo sem Deus, sem Jesus e sem vida. Vamos ficar em pé, queridos?